1h e 57 minutos, estamos no Gazeta Entrevista. O assunto aqui hoje é educação, educação do nível superior, os problemas relacionados, você que ligou a televisão agora, os problemas relacionados ao nosso programa de pós-graduação em letras, linguagem e identidade. Tem problemas que, sinceramente, ao ler o documento que foi divulgado, eu tive dificuldades de entender a responsabilidade do Ministério da Educação nisso. Eu vou explicar a dificuldade, porque uma sala de estudos que foi fechada, a chave foi levada não sei para qual badel, e para que os alunos não tenham acesso, eu fico com dificuldade de entender qual é a responsabilidade do Ministério da Educação nisso, o Shelton. Então, assim, da mesma forma, eu tenho dificuldade de entender como é que a Universidade Federal do Acre não dar ao acadêmico, por exemplo, a possibilidade de viajar para um determinado lugar, porque a impressão que dá é que a reitoria está entendendo isso como turismo, é isso? Está entendendo o deslocamento do acadêmico, do pesquisador, como se fosse fazer festa fora, é isso? Me explica direito isso, Shelton. Então, a questão do deslocamento, do trânsito de alunos, tanto da graduação quanto da pós, mais especificamente da pós, porque esse é o nosso tema aqui, é fundamentalmente necessário. Porque a base da pesquisa é a divulgação dessa pesquisa. E a divulgação da pesquisa é feita com publicação de livros, que também precisamos de investimento para a publicação de livros, publicação em artigos de alta qualidade, que no caso são os qualis. Muiraquitã, por exemplo, é um exemplo de uma revista que está com A4. Uma revista que é mantida por professores e alunos do programa, quer dizer, essa revista ela não tem investimento direto da universidade. Shelton, você me permite, por gentileza, deixa eu só colocar aqui uma situação para o telespectador. Quando a gente está falando aqui em revistas, não é essa revista que a gente compra na banca. Não é a Veja. É uma revista que ela é uma revista acadêmica, científica. Ela tem que obedecer determinadas regras que são obedecidas em todo mundo. Então, existe um padrão. E aquilo que é publicado nessa revista, digamos assim, é espalhado para o mundo todo. Então, uma descoberta que é feita por uma dessas pesquisas aqui, por exemplo, que os professores estão colocando, então é algo inédito. Vamos supor, aí eles publicam, explicam tintim por tintim como é que chegaram àquela descoberta, e aí isso vai para o universo científico, entende? Acadêmico, está ali registrado em uma revista científica que obedece às regras metodológicas que são obedecidas no mundo todo. Então, aquilo ali tem um valor, o pesquisador lá do Canadá, lá da França, olha, ele vai saber que lá no Acre, essa revista aqui apontou esse descobrimento aqui, essa descoberta, entende? Então, não é uma revista, não é uma simples revista que a gente vai ali na gráfica e não se trata disso, é algo, digamos assim, mais refinado. Pois não? Exatamente. E para um texto ser publicado em uma dessas revistas de alta qualidade, dentre elas a Muiraquitã, esse texto passa por avaliação pelos pares, que são outros pesquisadores que vão avaliar se esse artigo tem valor para entrar nessas revistas. Mas a grande maioria dessas revistas, para você ter um texto publicado nelas, você precisa ter apresentado os resultados da pesquisa em eventos. Eventos científicos. E eventos científicos, eventos da área, que no meu caso, eventos de linguística, no caso da Jesus, eventos de geografia. Então a gente precisa apresentar os nossos resultados. E esses resultados apresentados, eles serão discutidos com nossos pares. Após isso, a gente escreve esses resultados, ou muitas vezes a gente escreve até antes mesmo esse texto, né? Passa por esse debate nos eventos e a gente envia para essas revistas, para esses textos serem publicados. Quer dizer, eu preciso me deslocar daqui do Acre, de Rio Branco, para ir para Fortaleza, para ir para Roraima, para ir para Salvador, para apresentar os meus resultados de pesquisa. E o que está acontecendo hoje? Eu estou fazendo isso com o meu salário. Com o meu salário específico. Quer dizer, eu não recebo algo a mais para poder fazer pesquisa na instituição em que eu trabalho. Eu e os meus colegas não estão. E a UFAC não tem compreendido isso? Não tem compreendido. Não tem compreendido. E aí, Jesus?
Sendo que essa é uma das demandas que você viu no documento. Uma das demandas que a gente coloca é exatamente isso, essa possibilidade. E como a gente, nesse momento, nós não sabemos o que é, até esse momento que a gente sabe que vai ser a partir do recurso do PROAP. Mas antigamente a gente tinha um outro tipo de recurso. E esse recurso, esse outro tipo, que é o chamado Odesp, não existe mais? Não sei, de repente acabou no MEC, duvido, né? Mas claramente, concretamente, o que a gente tem de recurso para programar esse tipo de atividades. Como eu falei há pouco, um dos encontros que nós teremos agora no Linguagem de Identidade, que temos alunos que enviaram trabalhos para ser apresentados, professores nossos com um grupo de trabalho nesses eventos. A gente não sabe, até esse momento, se a gente vai ter dinheiro para ir a esses quais eventos. As condições materiais para ir. Porque o evento, por exemplo, vai ser em Tocantins. Tem 2 eventos, um Tocantins um no Rio de Janeiro, um Tocantins. Então, assim, e nesse momento... E um em Salvador. Nesse momento, quer dizer, se você pensa uma passagem aérea, que uma coisa está no eixo Rio-São Paulo, que a passagem é mais barata, ou eu vou de carro, ou vou de... sei lá, aqui não, aqui a gente não tem opção, vai de avião, não vai. Nesse caso. Então, concretamente, o que a gente está querendo, o que a gente pediu, está no documento protocolado na reitoria, com cópia para a pró-reitoria, que a gente saiba exatamente o que a gente tem, o que a gente não tem, né, para que a gente consiga se planejar. Professora, assim. E essa concentração da produção acadêmica nas regiões sul, sudeste, ou em algumas áreas, aí você desloca alguma coisa para o Nordeste. Como é que está isso hoje? Como é que está esse problema hoje? Por isso que eu falei que o 5 foi esforço nosso nesse sentido, de cumprir as metas da publicação, que tem que ser tantos artigos por ano, no mínimo, que não sei o que, nesse sentido. Porque, claro, se a gente bota no ranking do Sudeste, normalmente nós somos avaliados na CAPES a partir do padrão Sudeste. Né? Quer dizer, a avaliação da CAPES não é levando em consideração as outras regiões, digamos assim, a partir do padrão Sudeste. Então, assim, essa correria para atingir, e nós atingimos, por isso que nós temos o 5. Por exemplo. Então, assim, quando eu falei que o esforço era muito nosso, porque a gente que está lá na produção de livros, na organização de livros, escrevendo artigos, organização de eventos, isso é batalha do dia a dia, para que a gente pudesse e chegamos aos 5, por exemplo. Né? Mas agora a gente não consegue mais fazer tudo isso, porque as exigências dos 5 são muito grandes. Então a gente precisa, concretamente, da universidade. Vocês falaram que tinha uma pesquisadora que viria do Chile, ou ela não vem mais? Como é que está essa? A gente pediu, a gente pediu passagem, que ela viria para uma banca e viria para a palestra, minicurso, a questão que é uma referência dos estudos literários da América Latina. Isso, que é um nome só de anunciar o nome já é muito positivo, e esse é um dos pedidos, por exemplo, que foram negados, a título de exemplo, que foram negados das demandas dos últimos meses. Eu sinceramente, o que me deixa assim um pouco, pode até ser um aspecto periférico, mas eu comentei isso aqui no intervalo, nós nos habituamos a entender que pesquisadores da Unicamp, USP, Unesp, eles participam de todos os fóruns, vão para todos os seminários, simpósios, congressos, onde quer que seja, e nós nos habituamos a essa rotina. Você procurava um professor, não, ele está para Paris, ele está, não sei, não, ele está para, sei lá, em Lima, ele está para Santiago, no Chile, ele está... Onde havia produção acadêmica científica no objeto de estudo dele, ele ia. E isso a gente se acostumou. Tudo bem. Agora, quando nós temos essa possibilidade de fazer isso aqui na nossa UFAC, nós estranhamos, parece. Ou quando a gente reclama, parece estranho. Estão querendo o quê mesmo? Estão querendo, exatamente, querendo passear lá no Canadá. Estão querendo o quê mesmo? Parece, há uma certa, não sei se... Infelizmente tem esse discurso que parece que foi arraigado, né? Mas que nós do PPGLI, desde a sua criação, eu sou bastante recente, eu acho que eu sou o mais novo no PPGLI, entrei em 2018. A gente vem tentando quebrar com esses paradigmas. Né? Até a nota 4, a gente vem conseguindo fazer isso
de maneira artesanal, digamos assim, né? Nós, até mesmo para manter a Moiraquitã. Mas agora com esses 5, a gente precisa de um apoio, como, por exemplo, as outras universidades dão apoio para professores. A gente ficou sabendo recentemente que a UFRJ, por exemplo, deu uma bolsa para um professor e para um aluno para fazer uma pesquisa de 1 ano, por exemplo, em um país que agora não me lembro, na Europa. Se eu não me engano, é na Inglaterra. Quer dizer, é recurso da própria universidade para manter um professor, investindo em um professor que vai fazer, quer dizer, fizeram um edital interno, obviamente, esse professor passou por um edital, que vai fazer uma pesquisa de 1 ano na Inglaterra, por exemplo. E vai trazer esses recursos, obviamente, para o Brasil. Claro, agora o que eu estou achando estranho é assim, a impressão que dá, quem está aqui de fora, não faz parte da comunidade acadêmica, é que parece que a direção da Universidade Federal do Acre, com essa postura, não está sabendo crescer. Não está sabendo crescer, por que eu estou falando isso? Porque você sabe que aquele grupo ali está desenvolvendo coisas que poderiam colocar a Universidade Federal num outro patamar. Exatamente. E por conta de decisões, está decidindo não fazer. Exatamente. Ou não querer decidir, na verdade. Ou não querer decidir, o que é uma omissão também. Exatamente. É difícil de... Para mais uma questão, Itan, é que o PPGLI, que é o Programa de Pós-Graduação em Letras, Linguagem e Identidade, ele é o primeiro programa da UFAC que abre cotas, por exemplo, para pessoas indígenas. Né? Para negros. E para pessoas indígenas, para pessoas negras. O primeiro programa de pós-graduação a fazer isso. Hoje a instituição, inclusive eu faço parte dessa comissão, está pensando uma resolução para todos os programas. Mas quem iniciou isso foi o nosso programa. O nosso programa que iniciou essa possibilidade de maior diversidade de pessoas dentro do espaço de pesquisa. Por quê? Porque a gente entende que universidade é espaço de ensino, mas também e sobretudo é espaço de pesquisa. Com certeza. Olha, nosso tempo já acabou, já estão me dando carão aqui. Tem alguma coisa que a senhora queira falar mais, professora? Alguma informação? Não, é só ressaltando mais uma vez, por exemplo, a grande parte do nosso semestre era para estar iniciando hoje, dia 15. Semestre na pós-graduação. Na pós-graduação, que eu estou falando, no PPGLI, né? Porque eles já estão com uma disciplina, mas que começou em março. Então, seria 2 disciplinas obrigatórias, né? E as disciplinas eletivas, que são as modalidades, né? A turma indígena está aqui para cursar nos próximos 2 meses, iniciando hoje, as disciplinas obrigatórias, com passagem comprada de ida e volta. Que situação constrangedora, meu pai. Tem indígena que comprou passagem de R$8.000 porque acredita na gente. Então a gente tem que ter condições de dar aula. Tem que ter um compromisso, né? Nós temos que nos sentir compromissados com esse pessoal. Não é Exatamente. Mesmo? Há um Alguém que passou 2 dias num barco para chegar aqui e assistir aula, tem que começar as aulas Que sim. responsabilidade. Olha, Shelton, muito obrigado pela sua vinda. Então. Jesus também, muito obrigado. Obrigado boa pelo sorte. espaço. E só reforçando, né? É óbvio que o espaço do Gazeta Entrevista, a pró-reitoria querer se posicionar aqui, explicar o que foi pontuado pelos professores, o espaço está aberto. Não fala se não quiser. Vamos para o intervalo, daqui a pouco a gente volta.